Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento. Hoje nós temos aqui a presença da professora Rosana Schwartz, que é docente do programa interdisciplinar na área de Educação, Arte e História da Cultura aqui do Mackenzie. Hoje nós vamos falar sobre a formação da identidade da cidade de São Paulo. Professora, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Né? Professora, como é que... Porque hoje São Paulo é aí um dos grandes centros mundiais, mas São Paulo até meados do século XIX era quase uma vila, sei lá, né? Um vilarejo. Como é que se deu essa guinada para a construção dessa grande metrópole e aí a construção também da sua identidade como nós a conhecemos ou como nós a imaginamos hoje? São Paulo, até a metade do século XIX, era uma cidade de passagem, de taipa. Taipa, para quem não lembra, né, é aquela cidade de que as casas eram feitas como os índios ainda faziam desde remotamente, né? Então, a parede batida, né, com as madeiras e com o barro, né? Então, a cidade era feita assim, não tinha quase sobrados, as vilas eram pequenas, a cidade cresceu de maneira totalmente irregular. Então, temos alguns bairros antigos, mas isolados, e o centro totalmente sem expressão nenhuma. Uhum. Só que o capital do café, o enriquecimento com café e também a transformação que nós vamos tendo dentro da história, né, quer dizer, o desenvolvimento do próprio sistema capitalista, que já estava vindo nesse momento do século XIX, faz com que os barões de café, as pessoas enriquecidas, percebam que morar na cidade, né, e investir no mercado de capital é mais interessante. Uhum. Então, eles vão trazer, não é, o hábito, olha que interessante, Paulo, o hábito de morar no interior para dentro da cidade. Então, você tem chácaras, para a gente começar a falar. Então, essas casinhas isoladas e as chácaras, né? Chácara Morumbi, chácara aqui, Higienópolis, nós temos as chácaras. E quando você traz isso, né, em matéria de cultura, a gente tem que lembrar que as representações, as formas de vivência, elas são as mesmas. Então, como eu vivia no interior, na fazenda, eu vou viver no espaço urbano. Isso, ou seja, eu trago o interior para o espaço urbano. Para o espaço urbano, né? Trago esse interior e o meu modo de viver. Então, criavam-se galinhas, porcos, né? E você tinha o mesmo hábito dentro das casas, dentro da cidade, né? Isso faz com que você tenha um comportamento extremamente conservador num espaço que vai projetar um pensamento, um pensamento mais progressista e mais, vamos colocar assim, que rompe, né, aquelas estruturas. Então, primeira coisa, São Paulo, ela ainda é, ao mesmo tempo, conservadora e arrojada. Ela é adiantada, extremamente avançada, né, e conservadora, atrasada. Nesse aspecto, professora, é por isso que São Paulo, por exemplo, para quem está aqui em São Paulo, evidentemente, quando a gente está vivenciando a própria cidade, a gente não percebe isso. Mas muitas das vezes o resto do país considera a cidade de São Paulo muito conservadora. Sim. Isso é originado dessa decorrência desse comportamento. Desse momento aí da construção de São Paulo? Isso, é desse comportamento, porque em história nós temos a longa duração. Então, quando você está analisando, né, qualquer momento, né, qualquer período, né, da história, a gente tem que perceber as continuidades dentro das transformações. E São Paulo tem essa continuidade muito forte, porque ao mesmo tempo que eles trazem esse modo de viver para a cidade, você tem que avançar. Então, é a cidade do investimento no mercado do capital, do investimento no mercado imobiliário. É uma cidade totalmente excludente, porque aí eles vão perceber algumas regiões que eu tenho que investir nessas regiões. Essa região recebe infraestrutura para que eu possa alugar ou possa, criar estabelecimentos comerciais, indústrias e assim por diante. E a classe, né, vamos colocar assim, menos privilegiada economicamente, que habitava essa região, ela é obrigada a se afastar. A se afastar. Né? Se afastar. Junto, nós temos que falar das teorias do século XIX, que são muito importantes, que estão vindo para o Brasil. E em São Paulo eles vão assumir isso porque é interessante
interessante, que é o positivismo, né? A ideia de cidade do progresso, e para você ter progresso, você tem que ter ordem. Então, é uma cidade que vai privilegiar a disciplina. E essa disciplina, ela vai ser promovida por discursos. Quem é que vai fazer esses discursos? Primeiro, a elite, né? Essa elite, ela vai promover isso através dos próprios veículos de comunicação na época, os jornais, revistas, né? Que nós já tínhamos isso de uma maneira já vindo avançado do Rio de Janeiro, que era a capital, e São Paulo também, não é? Então, isso vai promover esse discurso. Há o discurso médico. Isso é importante porque medicina tem um discurso que todo mundo fala, não, é verdade, né? Porque se um médico está falando, né? E não podemos esquecer que a cidade ela vai se compor de uma maneira, não é? Dentro desses discursos médicos, ou seja, com a ideia de higiene. Política como, higienista. Por exemplo, aqui mesmo onde está localizado a nossa universidade, que é Higienópolis. Higienópolis, que já o próprio nome, né? Já diz o que está acontecendo. Por quê? Porque o período do 19, eu preciso criar o progresso. Para criar o progresso, eu preciso limpar a cidade, e limpar a cidade não só de sujeiras, doenças, mas dos indesejáveis. Tá. Olha que problema que nós temos na cidade de São Paulo. Os diferenciados, né? E aí você tem um deslocamento interessante, porque nós vamos ter bairros que vão ser propriamente bairros de operários, perto de fábricas, com casinhas disciplinadas. Tem que ter esse olhar para a cidade. Casinhas quadradinhas, uma igualzinha a outra, todas, não é? Todas iguaizinhas, com as janelinhas e portinhas. Ela requer o quê? No olhar, quando você está... comportamentos, né? Porque se você tem tudo irregular, colorido, claro, é um pouco, não é, muito solto, né? É muito livre, que é muito Rio de Janeiro, não é? Muito Rio de Janeiro. Agora, São Paulo vai criar essas casinhas comportadas para o imigrante que está vindo, junto com o processo todo que nós estamos falando, com a teoria do imigrantismo, que é o branqueamento da raça. Não só para a mão de obra, por causa da libertação dos escravos, que em 1888, né? Quer dizer, uma cidade que também mantém essa escravidão durante muito tempo, não só o Brasil, mas mais 50 anos além de 1888. E aí o imigrante chega, não é, para esses postos de trabalho no interior e na cidade, mas também para a tese do imigrantismo. Por quê? Porque paulista era extremamente miscigenado. Era índio, português e negro, africano, não é? E aí... aqui, a cidade de São Paulo, até não sei quando, se falava Tupi-Guarani, né? Tupi-Guarani, exatamente. Então, essa raiz, ela vai ter que ser, através dos discursos, valorizado, o índio, o tupi, né? Se cria imaginário. Isso, o imaginário. Vou ter que valorizar o português. Quem é o português? O bandeirante. Olha só, branco, não é? O desbravador, o corajoso, o forte, o destemido, não é? Então, eu vou criar um discurso, e esse discurso, ele é muito simbólico, e ele está no nosso dia a dia, a gente não percebe. Então, você tem a Anhanguera, as vias Raposo Tavares. Quando terminava a cidade, que era em Santa Amaro, você tem o Borba Santa Amaro, Gato. você tem lá a estátua do Borba Gato. Borba Gato, que terminava a cidade, porque que era... quiche, mas enfim, está lá, Mas né? está lá o Borba Gato. Então, eu marco a cidade com eles. Depois, nós vamos ter a construção, mais tarde, do Museu Paulista, que todo mundo chama de Museu do Ipiranga, né? Que infelizmente está fechado, né? Fechado. Mas ele é maravilhoso nesse aspecto da construção do imaginário, porque você constrói a identidade, o comportamento, as identidades, porque não existe uma única, né? Mas as identidades do paulista a partir desses imaginários. E no museu, né? Nunca ninguém morou lá, aquilo foi uma construção exatamente de propósito para dar grandiosidade do ato, né? Todo, né, que nós temos lá de independência, né, da questão da liberdade. Olha só, foi São Paulo que promoveu isso. Quer dizer, toda a outra história do Brasil, ela acaba, de uma certa maneira, sendo apagada ou colocada de lado nos livros para você engrandecer, porque a história é muito quem escreve e como escreve. É quem está narrando, né? Quem está narrando. Quem é o narrador, Isso, né? por isso que eu sempre falo, antes de você ler um texto, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e quando escreveu.
Porque isso tudo é dotado de um olhar de época, de uma ideologia e de um propósito e da formação do próprio escritor, né? Então, como os nossos livros, eles tinham esse olhar positivista, então eles vão trazer, né, até hoje, os manuais do ensino médio são totalmente positivistas, divididos em capítulos, né, desconectados uma coisa da outra. Então, a história, ela fica, não é, sem as relações, e sem relações eu não entendo nada, e ela fica muito chata, não é? E aí São Paulo, então, ela vai construir essa grandiosidade. Então, o ato, olha só, o desvio do rio, para que tudo fosse feito naquela região do Ipiranga, olha, né? E até o quadro do Pedro Américo, que é totalmente imaginário, né? Claro. Representa isso, né? E quando eu entro no museu, né? Voltando para o museu, eu tenho os bandeirantes, né? Eu tenho os bandeirantes, eu tenho os rios. Os desbravadores. Os desbravadores, quer dizer, o Brasil é o que é por causa de São Paulo, por causa das entradas e bandeiras. Eu vou colocar neste discurso, vou encaixar neste discurso. Não porque este português tinha um imaginário das pedras preciosas e que eu ia achar esmeraldas, né, na beira dos rios e que eu ia encontrar o paraíso e tinha um monte de índias maravilhosas, né, para ele poder livre, né, vamos colocar assim, dos olhares, né, da coroa em Portugal e mesmo da igreja, ele poder fazer o que ele bem quiser nestas terras, né? Esse discurso vai ser apagado, né? O discurso que vai ser engrandecido é que ele é o desbravador. Então, o Brasil é o que é por causa de São Paulo. Professora, tem uma fala do nosso grande teatrólogo, que é o Nelson Rodrigues, que ele era um frasista, que ele dizia: a pior solidão é estar ao lado de um paulista. Eu queria que a senhora falasse um pouco isso, mas no nosso próximo bloco, e você continue aqui conosco no Café Pensamento. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie. O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos, porque o conhecimento não tem fronteiras. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a professora Rosana Schwartz, do programa interdisciplinar na área de Educação, Arte e História da Cultura. Professora, no bloco anterior, nós estávamos falando dessa formação da cidade de São Paulo, esse imaginário que se foi construído a respeito dos desbravadores, enfim, né, que deu essa identidade, ou que chegou a essa identidade da nossa cidade.
E no finalzinho do bloco anterior, eu estava falando dessa visão que o resto do país tem de São Paulo, e aí em torno dessa não comunicabilidade do paulistano. E o Nelson Rodrigues falava, né? Olha, a pior solidão que se tem é ficar ao lado de um paulista. Da onde é que vem isso, professora? Vem daquela primeira matriz que nós falamos do interior, quando ele vem fechado dentro daquela relação que ele tinha extremamente patriarcal e familiar, não é? Dentro da fazenda, quando ele vem para o espaço urbano. Aí ele soma com a ideia de ser o europeu, porque ele quer se projetar como europeu, porque era considerado mais avançado intelectualmente pelos discursos médicos, né? Ser europeu era ser civilizado. E ser civilizado não é ter o contato e não é ter a ginga e não ter a fala e as expressões mais livres. É aquele indivíduo mais contido. E não que na Europa seja isso, porque isso também é uma construção imaginária. Claro, não sem é? dúvida. Mas criou-se isso, que o educado, o que não fala alto, o que senta-se à mesa, né, de uma maneira mais comportada, e também nós vamos ter os filhos dessa elite indo estudar na Europa e voltando, né, sentando, comendo com talheres e de uma maneira mais, né, refinada, que não era hábito do paulista. O paulista comia com as mãos mesmo, de uma maneira bem solta, dentro das fazendas. Mas para que ele mostre para o mundo que ele era esse o tal civilizado, então ele se fecha, porque ele compreende que se ele soltar o seu corpo, ele vai estar muito associado à nossa matriz afro e toda a mestiçagem afro. Se ele se liberar em cantos e etc., ele vai estar sendo associado ao índio, que você tem essa matriz muito forte na nossa construção em São Paulo. Então, ele vai simplesmente se espelhar no europeu, mas no europeu nesse sentido. Não esqueça que nós vamos ter aqui um investimento muito grande dos ingleses, que toda a parte de ferrovia, os ingleses vão estar vindo para cá, criando a Vila Inglesa, lá onde, naquela região Mauá, na rua Mauá, próxima, e a cidade vai crescendo, né, a partir da linha de trem, e aquele tipo de comportamento, não é, do britânico vai fascinando, né, o nosso paulista, né? Também vamos ter os projetos, por exemplo, das grandes praças, né? Praça da República, ou mesmo a praça, não é? Ou o Parque da Luz, né? Projetado para a burguesia passear e etc., com todas as linhas francesas, né? São Paulo vai estar somando isso. Então, o ser francês, olha só. Então, eu sou o inglês, eu sou o francês e eu sou o italiano trabalhador, né? Aquele trabalhador, aquele cara, não é? Próximo. O paulista, ele vai ser preconceituoso, inclusive esse grande, né, dono, detentor do capital, com o italiano. Ele se espelha ele se espelha isso exatamente no europeu, mas ele fala que aquele que trabalha de uma maneira mais braçal, ele é o grosso, ele é o carcamano. Então a gente não pode se assemelhar a este indivíduo, né, que tem a mão pesada, né? Mão pesada é ser não polido, né? Agora, professora, nós estamos falando ainda, porque eu não sou paulistano de origem. E eu ainda, apesar de estar quase 30 anos em São Paulo, eu sinto muito algumas dificuldades de entendimento de São Paulo. Não sei se é dificuldade de entendimento de São Paulo, mas de perceber essas nuances que ficaram do processo da construção identitária da nossa cidade, que é, por exemplo, as pessoas não têm hábito de cumprimentar umas às outras. Às vezes eu chego no lugar e cumprimento, ninguém me cumprimenta. Né? Isso é verdade. Isso me incomoda. Sim. Nesse aspecto, isso é importante, nós dentro de um processo cultural, quer dizer, do paulistano começar a se repensar, porque realmente quando o Nelson Rodrigues fala isso, olha, a pior solidão é ficar ao lado de um paulista, que na verdade ele queria se referir a um paulistano. Sim. A impressão que me dá que é isso mesmo, né? Quer dizer, a dificuldade que o paulistano tem de se comunicar, né? E isso em todas as camadas sociais. Sim. Né? Não é só uma elite. Não, porque você tem
o espelhamento, né, das classes menos privilegiadas das classes mais abastadas. Isso é natural em qualquer parte do mundo, né? Então, a elite, ela vai ditar o que é, entre aspas, certo e correto, segundo as relações de poder e o que ela deseja, né? Porque isso está totalmente amarrado com essa questão. Então, eu preciso de uma cidade disciplinada. Então, eu vou falar que um trabalhador que sai depois da hora do trabalho e vai para um happy hour, isso está errado. Ele precisa sair do trabalho, ir para casa, ficar no âmbito familiar, deitar cedo, levantar cedo. Embora hoje ele até vai para o happy hour, mas se alguém que o cumprimenta, que não está, às vezes até mesmo no seu próprio universo, né? Não cumprimenta, ele fica na dele. Uma coisa que, por exemplo, me chamou a atenção, você deve lembrar disso, até uns quase 30 anos atrás, ou pelo menos um pouco mais de 30 anos atrás, das primeiras vezes que eu vinha a São Paulo, no Rio se davam 2 beijos, e aqui se dava 3. Mas aqui se dava 3. Tá. Depois reduziu para 1 e pronto. Reduziu para 1. Exatamente. É óbvio, isso é até muito engraçado. Quando eu volto ao Rio, eu só dou um beijo. Óbvio, a gente incorpora. Sim, sim. A impressão que me dá que nós acabamos nesses anos todos cada vez mais... Mas isso vem muito... A gente está afastado um do outro. Então, mas isso vem muito desse projeto. Dessa origem, né? Isso, e também de um projeto de cidade disciplinada. Ela tem que ser a cidade do trabalho, a cidade que mais cresce, a cidade que nunca para e a cidade do trabalho. E para isso eu vou criar vários mecanismos. Então, o próprio crescimento da cidade, né? A expulsão e a política higienista da classe trabalhadora dos centros da cidade, porque nós não podemos esquecer que o finalzinho do 19, isso não é muito falado nos livros, né? Finalzinho do 19 até 1917, que nós estamos comemorando agora, olha só, nós estamos em 2017, em 1917, nós tínhamos greves praticamente... Aliás, a grande greve geral de 1917, né? Então, nós tivemos greves praticamente todos os anos. A cidade ficou totalmente paralisada. E não só a cidade, como todas as, vamos colocar assim, as saídas da cidade, Porto de Santos, não é, a própria estrada que ia para o interior, eram paralisadas. Por quê? Porque eles trouxeram, né, nós trouxemos o Brasil inteiro, o europeu, esse imigrante europeu vem para o mercado de trabalho, não é? Só que ele já tinha uma prática política de organização. Você chamou os anarquistas, né? Exatamente, e os anarquistas, eles mesmos, né, eles acabam... Que, aliás, muitos foram expulsos depois dessa greve de 17. De uma maneira super violenta, né, e fizeram barricadas, fizeram movimentos extremamente densos durante a cidade por melhores condições de vida e de trabalho. Porque alguns imigrantes, eles enriqueceram, né, a base desse trabalho, por exemplo, os Matarazos, as indústrias Crespes, né, e etc., porque eles trabalhavam 16 horas por dia, moravam em cortiços aqui no centro da cidade, ou próximo das fábricas, né, nesses cortiços, e as mulheres trabalhavam com salário extremamente menor, né, mais reduzido, e crianças a partir dos 7 anos de idade. Então, o enriquecimento grandioso, né, do tal imigrante que vem para São Paulo, a gente tem que olhar com um pouco de reticência, lógico, né? Porque através desse tipo de trabalho... as pessoas trabalhavam, agora poucos enriqueciam. Né? Exatamente, poucos enriqueciam. Então, o imigrante que enriqueceu é uma minoria. Claro. A maioria se tornou classe média, né? Classe média, né? E mas só que tem que acabar incorporando essa tendência, digamos assim, de eu querer ser um europeu recatado no sentido fechado, de não estar aberto, ou seja, de não ter uma fluidez Você está trabalhando, Paulo, 16 horas por dia. Você chega em casa, não quer ver mais ninguém. Exatamente, você se fecha. Então, olha só, é como se fosse um mosaico, como eu vou compondo, não é? O comportamento do indivíduo dentro dessa cidade. São todos esses fatores, e ele tenta se espelhar nesse europeu, mesmo ele sendo trabalhador de fábrica, não é? E o outro falando, ele é o carcamano, eu não quero ele, porque quando ele faz as festas que eram consideradas indisciplinadas, porque no bairro do Bexiga, do Brás, né, na Barra Funda mesmo, nós tínhamos festas muito alegres dos italianos, não é? E essas festas assustavam, inclusive o carnaval. O carnaval
de rua, não é? Que, era graças um a Deus, São Paulo está carnaval crescendo, que está carnaval, recuperando né? agora. Mas era um carnaval que já existia dos italianos e dos imigrantes espanhóis, entre outros, nestes bairros, enquanto o carnaval da elite tinha que ser o carnaval comportado dos clubes e dos salões. Olha que contido que era o indivíduo. Professora, para nós terminarmos, uma última pergunta, como é que você vê São Paulo agora, nesse início do século XXI, como que o paulistano ele pode ter uma consciência dessa história e também poder se transformar para que a nossa cidade possa ser uma cidade mais humanizada? Primeiro, a educação, né? A pessoa que está em São Paulo, né, ela tem que ler, ela tem que conhecer a sua própria cidade, não só gostar ou levantar a bandeira, olha, São Paulo é isso, mas saber a sua própria história. Conhecer os pontos negativos e os pontos positivos. Os negativos para a gente compreender e desconstruir na nossa vida cotidiana. Outro, a própria experiência. A experiência é super é um processo de educação. Se eu saio às ruas, se eu me solto, se eu vou ao carnaval agora de bloco, se eu participo das manifestações na rua, eu estou tendo um constante aprendizado, tendo um contato com o outro, né? Então, flexibilizar, né? Eu tenho isso. Quando eu entro na minha cultura, entro em contato com o outro, eu me percebo enquanto sujeito, eu me movimento e eu me transformo num outro, né? No terceiro, né? Nunca vou ser aquele, mas eu me transformo num terceiro, porque é essa movimentação. Então, isso que precisa ser feito, né? Assistir programas como estes, né? Trabalhar... E muito, hein? E muito, né? Trabalhar na vida cotidiana, olhando, respeitando, desconstruindo os preconceitos, porque São Paulo é extremamente preconceituoso por causa disso. Então, ele não vai falar que, por exemplo, a cidade foi construída junto com o nordestino, o imigrante estava junto com o nordestino, né? E fez crescer essa cidade. A população ex-escrava. Isso. Não, ele apaga, né? Então, ele tem que começar a perceber a grandiosidade do outro dentro do seu próprio espaço urbano. Professora, muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento.